sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Pode Mais ou Menos Tudo, o podcast, se não o mais interativo, com certeza o que vai mais integrativo para vocês. Meu nome é Silvia Correa, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, quase brancos, pela altura do ombro, e eu estou vestindo uma camiseta branca e um blazer preto, uma correntinha dourada pequena, um pingente pequenininho também. E hoje eu vou estar aqui contando um pouquinho para vocês sobre organização pessoal. E para contar essa história, eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a pessoa que a gente vai conversar. Ela é filha do seu Luiz e da dona Carmela, uma siciliana incrível, segundo ela, casada com o Paulo, mãe da Laura e da Júlia, mas ela também é mamãe de pet, da Sara e da Nala. Formada em administração de empresas, passou 20 anos nessa área, até que ela descobriu que a sua praia não era administrar, mas organizar. Uma canceriana com sensibilidade para mudar a vida dos outros através da organização. Com formações em design de interiores, feng shui e organização profissional, desenvolveu a partir das suas experiências um curso onde ensina as mulheres a organizarem sem abrir mão do seu tempo. Isso é um milagre, gente! E aí eu apresento para vocês, bem-vinda, Elaine Tomás. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresenta para a gente. Muito obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui. Eu sou Elaine Tomás, sou morena, branca também de pele, cabelo mediano, moreno com alguns fios dourados. Estou vestindo uma camisa listrada, vermelha, preta e creme. E estou aqui para falar um pouquinho do que eu amo, que é transformar a vida das pessoas através dos ambientes. E é sempre um prazer falar sobre organização. Que bom. Sem ela, a coisa complica. É o que a gente vai descobrir hoje, Elaine. Vamos lá, junto com o pessoal que está nos assistindo. Por favor, este programa é gravado, mas podem deixar as perguntas embaixo, que a Elaine, com certeza, ao final vai estar respondendo para todo mundo com muito amor, carinho e organização, né? Eu acho que a gente podia começar pelo básico, que é assim, Elaine, o que é ser uma personal organizer? Né? Porque na fantasia das pessoas, eu acho que é aquela maluca que entra na casa da gente e faz assim, ó, plim, e a gente volta e já está tudo bonito, limpinho e organizado. Mas não é só isso, né? Não, é muito além. É né, muito Silvia? além. É muito além, como a gente já bateu vários papos, né, a respeito de organização. A profissional personal organizer, ela vai levar praticidade e funcionalidade para a vida das pessoas. Tá? De que forma? Através da organização. Mas muito se fala que tem muito receio de se contratar uma personal organizer porque ela vai jogar tudo seu fora. Engano, lei do engano. Tá, então, você promete. Eu prometo. Acumuladores de plantão, ela promete. Eu prometo. Nada será jogado para de vocês. Nunca, nunca. Então, o meu papel, né? Quanto personal organizer, é primeiro identificar aquilo que você tem. Acredite, você não sabe tudo que você tem dentro do seu espaço. Por quê? Porque eu só vou guardar isso aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vejo. Não, esse aqui, semana que vem eu olho. Isso aqui, mês que vem eu vou fazer alguma coisa com isso. E quando vai ver, passaram-se anos. E falo isso com propriedade porque eu estou na área há mais de uma década. Então, o personal organizer, ele vai primeiro entender um pouquinho da história de quem usa aquele ambiente. Também não adianta você contratar uma personal organizer para organizar o quarto da sua filha e ela não está nem sabendo disso. Não, vai dar ruim. É uma invasão, né? Sim, vai dar ruim. É verdade. Então, se você vai organizar a cozinha, mas você é a última que cozinha ali, vai dar ruim. Você precisa conversar com a pessoa que utiliza o ambiente, não com quem utiliza o ambiente às vezes. E aí sim, nós vamos juntos descobrir o que há no ambiente, qual é a sua rotina, como funciona o seu ambiente. E aí sim a gente vai começar a raciocinar o ambiente novamente. Então não é simplesmente assim, Elaine, vem aqui ajeitar, né?
Você tem todo um processo para isso? Sim, tem a anamnese, né? Que a gente chama. Precisa. É muito importante, porque eu vou conhecer, é lógico, um pouquinho da sua história e sob o seu olhar. Você é psicóloga, certo? Eu sou. Então, você conhece todos os personagens que o seu paciente está falando para você? Não, a gente vai junto, né? É através da anamnésia que a gente vai trilhando esse caminho e vai descobrindo, né? Você vai conhecer sob os olhos da sua paciente quem é, o marido, a filha, o filho, o cachorro, o gato, mas sob o olhar dela. Então, como é o ambiente? Eu vou conhecer sob o olhar de quem me contratou. E aí eu vou tentar conseguir sempre mais informações dos outros. Né? E a gente brinca, é meio psicólogo dentro de casa, né? Tanto é que até se chama, né? Não só... É que eu tenho a formação de Feng Shui também. E Feng Shui trabalha muito com a energia, né? Que todos nós somos pura energia. O ambiente é energia. Eu não consigo separar organização de Feng Shui e Feng Shui de organização. Assim como o design. Para mim, está tudo numa coisa só. Por isso até que eu uso Elaine Tomás interiores. Por quê? Porque eu cuido do interior. Da casa, daquilo que está fora da gente. Você cuida do que está dentro, eu cuido do que está fora. E que é o reflexo, né? Quem nasceu primeiro, né? Quem nasceu primeiro? Ovo ou a galinha, né? Então, assim, é o interior que manda no exterior ou o exterior que está mostrando o que está no interior, né? E aí a gente vai... E você sabe que tem uma coisa engraçada, né? Comentando isso, que eu tenho algumas... queixas, não chega a ser queixas, mas os comentários que as pessoas fazem assim, eu contratei um arquiteto, mas eu não sei se aquilo ficou com a minha cara. Eu até contratei uma profissional, mas não sei se... Que entra nisso, né? A pessoa se sente... Eu contrato, o outro vem, coloca o olhar e a perspectiva dele em cima disso e me entrega um produto pronto. Mas eu não estou lá dentro, eu não fui considerado. E é meio estranho isso, né? Sim, isso pode acontecer. Eu tive o caso, mas isso não foi de uma amiga. Ela contratou um arquiteto, fez um apartamento maravilhoso. E quando ela pôde, ela vendeu. Porque ela não se sentia em casa. Por quê? É o que está na moda. É o que é para ser usado. Mas hoje eu acredito que existe muito essa exigência da melhor foto para o Instagram. Sim. Então, você precisa ter ambientes instagramáveis. E nós somos vida pura. Quer um ambiente instagramável? Vai para Casa Cor. Quer uma mostra de design, de arquitetura. E aí você vai lá e você vai ter. Mas não tem vida. Quando você está dentro de uma casa, quantas vezes eu não organizo e não dá para ter uma foto instagramável? Sim. Mas a pessoa... está renascendo através daquela organização. Mas é com o que ela tem. Tem vários programas de organização que você tem acesso hoje na TV por assinatura e você percebe tudo com a mesma caixinha, tudo da mesma cor. Tudo. E aí a pessoa que não tem condição financeira acredita que a organização é para poucos. Porque quando você vai comprar um organizador, vamos falar de uma média aí de R$35, mas você precisa de 30. Meu Deus, eu nunca tinha pensado na quantidade. Aí você fala assim, não é para mim. E a organização é para todos. A primeira coisa que me perguntam é, o que eu preciso comprar de organizador? E eu respondo, nada. Mas eu quero tudo que você tem dentro da sua casa que possa virar... caixinha, que possa virar um organizador. Essa caneca ressignificada, ela é um porta-caneta em cima da sua mesa. Verdade. Mas estava lá jogado dentro da sua cozinha, com a energia parada, estagnada, porque você tem o hábito de usar aquela xícara que vem o pires e a xícara, e você não usa a caneca. Mas você ganhou, nossa, foi no programa, ganhou, olha que legal, mas você nunca vai usar. É prejudicial para você. Energia parada. Então, aí para lá na área da criatividade. Então, você é uma pessoa lotada de ideias, mas que não consegue mas não colocar em coloca, prática. não coloca em prática. Você fica só no papel.
Por quê? Porque tem vários objetos que hoje para você é só uma caneca. Amanhã a caneca, é o que você colocou embaixo, é um quadrinho, é uma pulseirinha, é um anel, é um óculos. E aí vai ficando, e sua vida vai parando. Eu posso pensar nisso como um acúmulo de energia também, quando eu não Sim. uso, com você, porque você me falou de objetos pequenos, né? Então, assim, um brinco, uma carteira, um óculos, que são pequenos objetos que a gente compra na impulsividade, porque todos os lugares onde você vai, e não precisa sair de casa, né? A tela te traz isso o tempo todo. Sim. Ah, mas é baratinho. Ah, mas tem entrega grátis. Ah, mas assim, é uma tampinha. Outro dia, eu vou confessar que uma vez eu comprei uma tampinha. Lá vem. Adoro histórias. Não, é ridículo, mas é verdade. Eu super me encontrei na tua história. Mas ela era tão linda. Vamos lá. Ah, não pode bater na mesa, desculpa. Não. Era a cabecinha de uma Hello Kitty que você encaixa na tampinha da água que você compra, né? A aguinha de plástico, assim, que você compra, né? Para? Qual a utilidade disso? Tão bonitinha. Você queria ter uma Hello Kitty e não tinha quando você era criança. Ah, mas isso eu já superei, já comprei todas as que eu precisava. Essa foi over, essa foi mais uma. E aí eu descobri que aquilo só cabia numa tampinha específica de uma marca de água, que eu não sabia qual era, pequeno detalhe. Bom. Foi piorando a situação. E a tampinha tá lá rolando na gaveta da cozinha até hoje. De vez em quando eu falo, mas é tão bonitinha, e ela volta pra gaveta. Porque eu não vou fazer nada com aquilo. Aquilo não tem utilidade para nada. Mas na época eu não pensei duas vezes, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, gente, eu vou ter uma garrafinha com uma tampinha da Hello Kitty. Você quer coisa mais inútil na vida? Né? E quantas coisas inúteis a gente vai acumulando na vida e quantas coisas úteis que a gente transforma em inúteis com o passar dos anos. Então, e isso vai gerando uma série de problemas físicos na gente. Por exemplo, sabe aquele presente de casamento que você ganhou e está guardando debaixo da sua cama? Então, é terrível para a tua vida. Terrível. Imagino. Né? E os apartamentos estão cada vez menores, as casas estão menores, então a gente compra aquela cama baú. Eu mesmo tenho uma cama baú. Então, o que guardar ali? Né? O que guardar ali? O que guardar ali? Agora eu fiquei curiosa. Primeiro, coisas que você não usa jamais devem estar ali. Sempre ou não ter nada, mas você não compra uma cama baú para ter nada. Você vai ter alguma coisa. A gente abre espaço para preencher, né? Isso. Aí, o que eu aconselho? Coisas que se usam. Nossa, mas como é que eu vou fazer? Primeiro, tem pistão. Tem. Tá? Pistão você levanta com o dedo. Uhum. Então, não tem problema nenhum. Mantém aberto. Então, você vai colocar o quê? Lençol. Ah, mas vai ficar cheirando. Não, se você trocar toda semana seu lençol, você vai fazer o rodízio. Então, você vai, tira aquele lençol da semana, põe o que você lavou, vai lá para baixo. Você pode pôr toalha de banho, porque uma está em uso, uma está num local de fácil acesso, a outra está debaixo lá. Você acabou de solucionar a minha vida com um monte de coisa aqui, ó. E aí você vai fazendo o rodízio. Você usa tudo o que você tem e não está cheirando. Por quê? Porque você todo mês você está mexendo com aquilo. Ah, eu já resolvi, Elaine, então vou pôr sapato. Jamais, jamais. Isso pode dar em você dor nas articulações, dor nos ossos. Tem gente que tem caixa de ferramenta debaixo da cama. Olha que legal, eu arrumei um lugar para guardar a caixa de ferramenta. Isso vai te arrebentar. Energeticamente, você diz? Ela te arrebenta. Sabe aquela sensação de acordar com cansaço, com vontade de voltar para a cama, né? Com vontade de nunca ter saído de lá. Então, assim, a primeira coisa para você mexer na casa são nos objetos parados. Mas você tem a oportunidade de começar por aquilo que você não tem apego. Apesar de eu sempre mandar para o quarto primeiro. Você sempre manda para o esconderijo. Porque o quarto é o único lugar que você é quem você é. Entendeu? Fecha a sua porta lá.
Você faz suas orações, você dorme do jeito que você quer, você chora do jeito que você quer. Sabe um lugar que tem a pior energia numa casa? Banheiro. O chuveiro. O Debaixo do chuveiro? chuveiro que você Jura? toma banho. Por quê? Sabe aquela história? Você tá angustiada, você quer chorar. Principalmente mãe, né? Vai chorar na hora do banho. Ai, deixa lá, deixa eu já choro aqui mesmo, já resolvo, já lavo. Tudo bem que você sai vermelha com o olho desse tamanho, mas você acha que tá linda, né? Que ninguém percebeu. Mas porque é lá que você descarrega todas as energias. O banheiro, sim, é um lugar de descarrego, né? A gente acaba descarregando toda a energia, mas ele também te transforma numa nova pessoa, né? Você acorda, escova dente, você faz seu xixi, seu cocô, você toma seu banho. Então, assim, você descarrega, mas você se renova. Né? Precisa ter muitos cuidados com banheiros numa casa, mas hoje a gente está falando aqui de organização. A gente pode, numa próxima, falar de Feng Shui, né? Feng Shui, que aí é outra pegada. Feng Shui? Feng Shui. A gente chama Feng Shui porque é mais fácil, né? Tinha a revistinha Feng Shui lá atrás, não sei se alguém lembra, alguns Eu anos. consumia todas elas. Isso. Eu não usava nada. Isso. Ah, não, tem que pintar minha casa de vermelho. Já não vou fazer o Feng Shui, porque imagina, eu vou pintar minha casa de vermelho. Não, não é isso, tá? Feng Shui é muito além disso. A gente pode deixar isso com gostinho de quero mais. A gente já arranjou outro programa. Vocês já perceberam? Sim. Né? Entrevista comigo é uma tristeza, porque sai daqui tudo com réplica. Ah, não, vamos fazer mais um. Agora, organizar, não dá para fazer Feng Shui sem organizar. Não dá para você ter uma vida mais leve carregando a mochila do seu passado todinho dentro dela. Né? Tem hora que você precisa parar e olhar. Mas não tem problema. Você vai organizar a sua casa no próximo feriado. Não vai, porque eu deixo todos os feriados marcados, uma lista de coisas que eu vou fazer. O feriado passa, eu não fiz e ainda fico frustrada. Aí sua amiga te liga e fala assim, vamos pra praia? Aí você, não, eu vou organizar meu guarda-roupa. Não, mas vamos pra praia? Ah, ainda bem que você insistiu, eu vou sim. Peraí que eu tô indo, né? Acabou. É como se 2025 não tivesse feriado. 2026 também não, 2027. Quando você vai ver, a tua mochilinha tá bem pesada, sabe? Vai carregando, carregando, carregando de coisas. É normal. Você, como psicóloga, deve ter N casos, assim, que você percebe que a pessoa vai demonstrando ao longo das sessões que ela não é o acumulador. Eu acredito, a gente precisa de uma foto, né, que a gente estava falando no começo. Você precisa ter um visual, né? Então, quando a pessoa fala que ela guarda coisa, você já pensa naquele programa do Home and Health, que você não podia entrar, que tinha bicho andando na pia. Não, o acumulador ele pode ser extremamente organizado. Ele pode ter um monte de coisa guardadinha lá no fundo de cada gavetinha, no fundo de cada armário, ou no alto de cada armário, mas ele debaixo da cama. Está tudo organizado. Mas ele é um acumulador. Ele tem um monte de coisa organizada que ele não usa, que não sai de lá por nada desse mundo. É ou não é? Você sabe que tem uma situação, não vou dizer pessoal porque é profissional, né? Assim, que é muito engraçada, que quando eu pego acumuladores, eu sempre entro nos acordos do tipo assim, eu juro que eu vou dar um bom destino para isso. Porque eu não tenho outro acordo para fazer com eles. Não adianta. Você trabalha todas as questões emocionais, pessoais, o que está pegando ali, porque está pegando. E aí, quando você consegue convencer, precisamos tirar isso de lá, que entra o teu papel, do meu lado tem uma coisa de dizer, tá bom, eu já cheguei ao ponto de falar assim, então traz para mim. Porque a pessoa ultrapassou o nível personal, de dizer, ela contratou a pessoa não conseguiu, e eu falei, então traz para mim, eu prometo para você. E eu tive que prometer que eu daria um bom final para tudo aquilo que ela me trouxesse. Não consegui tirar um quarto das coisas. Mas o meu consultório ficou lotado de tranqueira, que realmente eu acabei fazendo doações, coisas que não serviam, que tinham coisas quebradas, que não tinham conserto. Mas é uma situação emocional muito pesada. Sim. Não é brincadeira. A gente fala, mas que horror que a pessoa chegar nesse ponto. Chega. E é mais comum do que a gente imagina. É que eu nunca havia pensado sobre esse acumular organizado, porque isso não chega para mim. Porque como para a pessoa aquilo está organizado e não está ocupando espaço, o emocional dela também não me traz isso. Mas é muito interessante esse ponto de vista, né? De dizer, é verdade, está tudo bonitinho, mas para que você precisa de 3 caixas de lápis preto?
Número 2. Vai que acaba. Então, Vai que acaba. E a nossa geração é uma geração de netos de pós-guerra. Então tá lá na caixinha, vai que acaba. A gente traz frases contidas no nosso inconsciente que a gente Sim. não se dá conta de que isso está ali. Você percebe que a organização ela é muito além de uma dobra de camiseta? Quando o pessoal vem para mim, mas você vai ensinar dobra? Não, não vou ensinar dobra. Entra lá no YouTube, joga lá, como dobrar uma camiseta. Vai aparecer um monte de gente ensinando. Mas a organização, ela está muito além de uma dobra. Mas eu jamais vou organizar uma casa e não fazer uma dobra. Entendeu? Mas não é o principal. Organizar é comprar organizador. Não. O organizador, ele é uma ferramenta para você voltar as coisas para o lugar. Mas ele sempre existiu. Por que tem bagunça, então? Mas hoje tem uns lindos? Tem uns maravilhosos. Tudo bonitinho, tudo da mesma cor, tudo do mesmo tamanho, tudo, cada coisa. Nossa, dá para fazer cada vídeo no Instagram? Dá. Nossa, que legal. Dá. Mas e aí, a pessoa vai manter? Então, você ter um organizador, você ter é destinar uma caixinha para voltar. É uma casinha. Então, você vai destinar aquilo ali vai voltar para onde ele era. Então, você colocou lá. Você é uma pessoa que toma café da manhã. Só que você guarda as coisas do café da manhã do outro lado da cozinha. Aí, o café, o pó, fica na despensa. O pão fica onde guarda pão. A xícara fica no... Então, por que você não põe tudo no mesmo lugar? Porque ninguém nunca me falou isso. Não é assim? Então, você tem uma prateleira próxima, ou um armário, próxima à sua mesa, e você destina um canto para o café, para o achocolatado, para a xícara, para o pão. E aí você vai abrir um armário do lado da sua mesa e vai montar a sua mesa e depois volta tudo para o lugar. Você não precisa guardar a xícara onde guarda a louça de almoço. Você guarda a xícara do lado onde você vai pegar o pão do seu. Mas aí você vai buscar uma coisa. Desculpa eu te interferir, mas é que foi tão interessante. Porque quando você fala isso, a pessoa escuta e fala assim: nossa, bacana, não tinha pensado sobre isso. Bacana. Mas assim, como é que fica isso na tua família? Tem uma historinha que ilustra isso muito bem, uma historinha muito antiga, que diz que a moça estava no terapeuta e só porque saiu um assunto que ela falava que ela cortava sempre o rabo do peixe para assar. Você conhece essa historinha? Vamos lá. Né? E o terapeuta questionando por que você corta o rabo do peixe. Ela fala, não sei, minha mãe fazia assim. Então você pergunta para sua mãe por que ela corta o rabo do peixe. E esta moça vai até a mãe dela assim, mãe, por que você corta o rabo? Não sei, sua avó que fazia assim. Né? E aí foram parar na nossa avó, que quando pergunta, ela fala assim, é porque a minha assadeira era pequena, então eu tinha que cortar para caber. Exatamente. Mas ninguém nunca parou para questionar isso. Então, quando eu guardo o pó de café num canto da cozinha, a xícara no outro canto, é porque você vem de um hábito que você vivenciou isso. A sua mãe guardava desse jeito. Mas é porque o armário dela não cabia. Tem um porquê. Isso. Mas a gente não questiona. A gente só faz. Repete. Isso. A gente repete valores, a gente repete manias, a gente repete hábitos sem se questionar. E o não questionamento te leva a essas questões que você está trazendo aqui. Isso. Né? Você faz como... Você montou sua casa como a sua mãe montou, como ou tia, ou avó, e assim vai indo. E você não se pergunta. O casamento são duas pessoas diferentes, morando no mesmo lugar. Cada um tem uma coisa. Que vem com duas histórias diferentes para se juntarem e criarem mais uma. Nem sempre é a mulher que é organizada e o marido desorganizado. Às vezes a toalha em cima da cama, molhada, é da esposa, não é do marido. A calcinha pendurada no box. Quando a pessoa reclama isso. Isso. No registro do banheiro. Então, é assim, é por isso que é importante a anamnese. Por isso que é importante essa entrevista, entender o momento, porque às vezes, Silvia, a pessoa é extremamente organizada,
Mas ela passou por algum momento que tirou ela da organização e bagunçou. Isso não quer dizer que ela é bagunceira, mas ela precisa de ajuda de fora para trazer o olhar de fora. Quantas vezes uma pessoa está em terapia e aí ela fala assim: nossa, precisou ir na terapeuta para ouvir isso? Eu falo isso desde o dia que a gente se conheceu. Então, acontece que quando você ouve de outra pessoa, parece que tira a rolha da orelha, né? E você passa a ouvir, não escutar, ou é o contrário, mas enfim. Mas Aí, é isso. entra aqui, né? Então, eu falando para a pessoa, por exemplo, eu organizei o quarto de 2 meninos que na fase que eles eram crianças, né? Hoje já são tudo moço. E aí a mãe precisava pegar o uniforme deles para eles se vestirem para a escola. A mãe é uma médica. Ela tinha muita coisa para fazer, o horário dela era muito restrito. Então, assim, era mais uma coisa que ela tinha que lembrar todo dia. Então, por que eles me chamaram? Eu dei a independência para os meninos na época. Primeiro, os uniformes, usa todo santo dia, não tem o que escolher. É a calça da escola, a meia, o tênis e a camiseta e o blusão. Não tem o que variar. Só que estava numa altura que eles não cansavam. Aí eles dependiam de alguém. Depende de alguém para pegar. Tá, entendi. E aí, menino, não, eu sei que tem as exceções, mas geralmente o menino tá no outro mundo. Tá eu só tenho a exceção lá em casa e não é menino. Então às vezes é a menina, né? Então assim, ó, o que eu fiz? Eu centralizei na altura de cada um. Acabou. Vamos dar autonomia? Eu não estou pedindo para o menino fazer um almoço, o menino de 6 anos fazer almoço, cortar as coisas com uma faca. Eu estou dando a autonomia de um menino de 4, de 6, de 8, de se vestir sozinho, por favor. Nós mulheres precisamos. Sim. Quando eu falo no meu treinamento, que você mencionou no início, eu ensino mulheres a organizarem suas casas sem abrir mão do seu tempo. O que eu quero dizer? Vamos dar autonomia para cada um? Na idade, na necessidade, na importância de cada um? Sim. Então, eu vou ajudar você, Silvia, a olhar para a sua casa. O treinamento nada mais é do que a Silvia olhar para dentro de cada ambiente dela. Só que tem ambiente que não é seu. O quarto da sua filha não é seu. Enquanto eu estiver sob o meu teto, enquanto eu estiver pagando suas contas. Lindo, lindo. Mas o ambiente é da sua filha. Mas ele te prejudica. Como dona da casa, o ambiente te prejudica. Aquele ambiente da sua filha também precisa ser organizado. Então, ok, eu vou dar a instrução para você e para sua filha, e você, em conjunto com ela, pode fazer, ou ela fazer. Mas aí deixa de um jeito que ela consiga voltar as coisas para o lugar. E o teu trabalho reduz. A gente também tem que parar de achar que só você organiza o quarto da sua filha. Não, ela pode organizar do jeito que para você é desorganizado. Mas desde que ela tire a roupa da cadeira, ou de cima da mesa dela de estudo, ou na lateral do guarda-roupa, ou do chão do banheiro, isso já está te organizando. E parem de achar que só vocês sabem fazer as coisas, porque senão nunca, não há treinamento, método que vai fazer você aliviar um pouco a tua mochila também. Porque uma casa são 3, 4, 5 pessoas, todo mundo, todo o tempo usando uma xícara, usando um prato, usando um copo, uma toalha, lavando uma calcinha, lavando uma cueca, é muita coisa. E vamos e convenhamos, chega uma hora que a gente cansa, né? Cansa. Eu tô pensando um pouco numa situação aqui, porque quando a gente fala do tema que a gente está falando, conversando, eu fico imaginando que o nosso público, ele vai de 0 a 100. É YouTube, gente. Vocês estão aí, você está passando o dedo, você olha e fala assim, nossa, a Helena é tão simpática, deixa eu ver o que ela está falando. Né? Mas eu não sei quem você é. Então, me vem na cabeça, pensando nisso, que a princípio você diz, mas isso daí é só para quem tem casa, né? Mansão, em Alphaville, imagina, isso não é para minha realidade. Né?
Mas quando você me coloca essas questões, eu fico imaginando, eu pensei numa situação, eu falei, aquela pessoa que sai de casa de manhã, deixa o filho na creche, o outro na escola, o outro com a moça que toma conta e vai limpar a sua casa, ela passa o dia organizando a sua casa. E ela vai embora e a casa dela não dá tempo de organizar. Então eu fico pensando, eu fiquei projetando que isso que você está me falando serve para toda e qualquer pessoa. Sim. Né? Então, não importa a tua realidade. Ah, mas eu não tenho os organizadores da marca XPTO. Cara, eu já fiz organizador de caixinha de leite. Porque eu sou muito xereta, eu gosto muito dessa coisa das mãos. E ficou muito legal. Eu não vou contar que ela é virginiana, que eu já descobri. Ela é virginiana. Meu ápice foi organizar a casa de uma virginiana, que vai assistir também esse podcast. Foi Amiga meu virginiana, orgulho. nos entendemos, né? Mas é isso, eu gosto muito de ter essa alternativa, tá? Eu posso comprar na Casa Cor um organizador, sei lá se eles vendem esse tipo de produto, enfim. É só um exemplo. Ou eu posso pensar assim, poxa, eu tenho leite, todo mundo tem leite em casa, todo mundo compra uma caixinha Margarina, de leite. pote de margarina, pote de sorvete. É assim, não importa. Tanto é que tem uma dica que eu dou, às vezes, principalmente para quarto de criança, porque ninguém vai investir num organizador caro para um quarto de criança que possa, um acrílico. Ele é lindo, é caro, e se seu filho quebrar ou trincar um negócio, você não vai brigar com ele. Então, isso não é bom. Você não tem direito a isso. Não. Né? O que você faz? Compra marmita. Marmitinha descartável. Aqueles descartáveis de marmita. Sim. Compra. Do mesmo jeito que tem a marmitinha, tem sem tampa. Potinhos quadrados sem tampa. Isso aí para organizar Lego é uma delícia. Pronto. Seu filho vai brincar com aquele leguinho, depois ele bota lá no lugar. Vai organizar o lápis dele de cor, o lápis, a borracha, apontador, cola, régua. As coisas voltam para o lugar. Abre a gaveta, tá lá tudo organizado. E quanto você investiu? Entendeu? Você comprou 20 pelo preço de um organizador de acrílico. Mas está lá. Não é? O objetivo é sempre voltar a coisa para o lugar. Lembra? Praticidade e funcionalidade. Se você é de acrílico ou a marmitinha de plástico, não importa. Depois, você quer investir, deu certo, funcionou, seu filho cresceu, agora quer uma casa ambiente, casa cor, ótimo. Vai lá e investe. Não sou contra organizadores, sou muito a favor. Tenho vários parceiros de organizadores. Mas o que a gente precisa entender não é o organizador que organiza. É a funcionalidade dele, né? É o que ele proporciona. E aí você vai se tornar uma pessoa organizada com o passar do tempo se você se policiar. A toda vez que você chegar em casa, por exemplo, um porta-chave na entrada de casa. Ai, é maravilhoso. Ai, mas nossa, todo mundo pensa nisso. Não, não pensa. Uma virginiana pensa. Uma virginiana pensa. Primeira coisa que eu coloquei na entrada. Porta-chave. Mas Acaba com aquela história, cadê a minha chave? Que começa, cadê minha chave? Foi você que não guardou no lugar. Por causa de você, eu tô atrasada. Lá vem você falar comigo desse jeito. Pronto. Destruiu o dia de uma família. Por causa de uma chave. É verdade. Ou de um porta-chaves. Agora não adianta. Tem 5 pessoas morando na casa, teu porta-chave tem 2 ganchinhos. Também não vai dar certo. Então, por isso que a anamnese. Quantos moram aqui? Aí tá. Então você vai. É um porta-chave, é um carregador de celular. Como identificar o celular, o carregador e a tomadinha de cada um? Um esmalte resolve isso? É. O quê? Porque quando quebra é sempre o da mãe, né? Sempre o da mãe quebrou, né? Então, assim, cada um tem o seu. E aí você vai identificando e você vai... Não é achar culpado, mas é só você ter a oportunidade de saber aquilo que é seu, da sua responsabilidade, dar a responsabilidade para quem é a responsabilidade. E isso é para a vida, né? É para a vida. Quando eu encontro hoje um jovem trabalhando e já num setor que a gente já não está na escola, né? E o chefe pergunta, quem fez isso? Não fui eu?
Ah, não sei. Nunca vi mais gordo. A gente tem hoje na nossa sociedade uma maioria que faz isso. Sim. Nunca vi mais gordo. Nossa, mas tá sua assinatura aqui embaixo. Não. Então. Né? Isso começa no estojinho da escola. Sim. Lá atrás. Né? Sim. Eu sempre tive essa preocupação engraçada, né? Que eu falo assim, se você não organiza o seu material em cima da mesa, como é que você vai conseguir se alfabetizar? Sim. Eu preciso ter uma organização para isso. É uma preparação do meu corpo, que obviamente está tendo todo um desenvolvimento psicomotor, vai ter amadurecimento de todo, né? Tudo aquilo que é coisa chata que é da minha parte, né? Mas eu preciso ter um caderno bem encapado e limpo, eu preciso ter um estojo limpo, eu preciso saber colocar isso na mochila, tirar, né? Para eu me sentir bem com este material. Isso é Sim. uma coisa muito importante, acho. Sim. Pelo menos, né? Porque senão você não consegue iniciar o seu dia. Ou o seu dia de estudo, a sua vida. Se você está sempre procurando, está sempre perdido no espaço. Então, assim, da mesma forma que a gente não deve rotular, né? Ah, ele sempre foi assim, vai ser assim para a vida inteira. Eu não gosto daquela frase, eu me acho na minha bagunça. Nossa, eu odeio essa frase. Eu não gosto, porque assim, você não se acha. Uh-uh. Você se colocou essa frase porque isso você é aceito na sociedade com essa frase. Pronto, eu me acho na minha bagunça, tá tudo certo e assim vamos levando a vida. Não, você precisa ter um mínimo de organização. Quer dizer que eu, Elaine, entro na minha casa e não tem nada fora do lugar. Que casa chata. Não, quer dizer que eu tenho uma casa viva. Tem semanas que viram um caos. Mas, quando eu paro para voltar as coisas para o lugar, tudo tem o seu lugar. E em questão de meia hora eu resolvo. O problema é quando você não sabe para onde vão as coisas e deixa que daqui a pouco eu resolvo. Eu não sei se vai aparecer no vídeo aquela poltrona, né? Coloca aquela poltrona num quarto. É a roupa de hoje, porque tem roupa que você vai lavar com um uso. Como vai? Uma camiseta. Eu não consigo usar 2 vezes a mesma blusa, a mesma camiseta. Porque o suor pega cheiro, dependendo de onde eu fui, tem cheiro de cigarro, tal. Então, assim, sempre lava. Agora, uma calça você usa mais de uma vez. Então, eu brinco, né? Tá tomando ar. É. Só que tá tomando ar faz 1 mês e meio, 2. Né? É muito ar, né? Ah, tá ficando arejado. Então, a gente precisa, sim, olhar para isso. Né? E uma semana que você desorganiza, a outra você precisa resolver. Porque senão aquilo vai acumulando, 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 e isso vai te prejudicar na sua produtividade. A organização, ela te dá produtividade. Ela te dá clareza. Ela te dá novas ideias. Porque quando você entra num espaço que tudo está cheio de coisa, você não consegue raciocinar. Isso prejudica o teu trabalho dentro de um consultório. Sim. E a pessoa que está desorganizada, ela não enxerga. Experimenta colocar um papelzinho nessa mesa. Amanhã vai ter 2, 3, 4. Pega o folheto, né, de apartamento. Você não está nem procurando, mas no faroldão você pega para ajudar. Aí você coloca mais um, mais um, mais um. Quando vai ver, tem um acúmulo de papel. A área, e falando de Feng Shui, né? A área que tiver aquela mesa vai parar. Aí você não sabe por que você não para em emprego nenhum, você não sabe por que você não prospera financeiramente, você não sabe por que cada vez que entra um dinheiro, sai, quebra o carro, quebra o celular, aí você não sabe por que os projetos não vão para frente, por que você está brigando tanto com o seu filho, ou sua filha, ou com o seu marido, ou com a sua companheira, e aí vai. A gente acha que tudo é questão de ir numa loja de organizadores, comprar organizador e contratar uma personal organizer. E principalmente terceirizar, né? Terceirizar. Não é? Eu vou na terapeuta para ela resolver meu problema. Mas você resolve o problema de alguém? Você dá o caminho. Algumas vezes, raras vezes, graças a Deus, né? Mas assim, mas o que eu tenho que fazer? E aí você fica parado assim, tipo, vou explicar de novo o que é terapia. Isso. Então, eu vou resolver o problema da pessoa, o que eu faço dentro da casa da pessoa é momentâneo.
Eu vou te ajudar a olhar tudo que você tem, direcionar cada coisa para um lugar, mas eu vou embora. Aí é com você. É como terapia, eu vou te instrumentalizar. Isso. Eu vou te dar as condições para você poder fazer. Como tudo na vida. Na realidade, é um resumo de vida, né? Sim. Quando a gente brinca aquela frase antiga, eu vou te ensinar a pescar, não vou te dar o peixe. Isso. Ah, mas é tão mais fácil dar o peixe? Só que você vai ficar com esta pessoa dependendo do seu peixe o resto da vida. Isso. Hoje, você tem 30, 40. Quando você tiver 80, 90, aquele seu filhinho tão fofinho, lindinho, já está com 50, 60 anos. Eles são 2, 3 velhos dentro de casa. E a vida não anda, né? Isso. Fica estagnado e fala, coitado, foi tão azarado a vida inteira, você tá vendo? Nunca conseguiu sair de dentro de casa. Mas a gente começa lá atrás, né? Sim. Então, assim, como mães de adolescentes, a gente precisa ensinar um mínimo de organização. Eu tive uma cliente que estava perdendo o respeito das filhas. Por quê? Porque as coisas dela estavam num nível de desorganização que aí a pessoa vai ficando depressiva. Aí o filho fala A mãe fala B, fala, quem é você para falar, mãe? Olha as suas coisas. Então, assim, o que ela precisava? De uma pessoa para ajudá-la a falar, olha, essa caneca tá quebrada. Precisa mesmo, tá? Não, sabe o que eu lembrei? Tem aqui um jogo novo, então vamos substituir? Tem outra cliente que ela me chamou, eu organizei um espaço para ela. Depois ela me chamou de novo, mas nesse meio tempo ela perdeu meu telefone, não lembrava meu contato e chamou uma outra. E aí ela me chamou de novo. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu para você não ter chamado a outra? Né? Ela falou, porque a primeira coisa que ela falou para mim, não, pode ir embora, deixa que eu faço tudo. E você, quando organizou o ambiente para mim, você falou, não, vem cá. Me ajuda a olhar isso aqui. Porque eu falo, né? Primeiro eu vou desmontar. Nessa hora você não precisa estar junto. Fala, Silvia, vai tomar seu café, vai assistir sua série, vai cuidar dos seus afazeres. Por quê? Porque eu vou descobrir o que você tem. E aí, a hora que eu descobrir, você volta. Para me dizer o que fica, o que vai. O que fica, o que vai. E às vezes volta muita coisa, às vezes fica muita coisa. E eu também, às vezes, levo embora. Silvia, o que você gosta? Qual a sua religião? Quer ajudar a gente? Tá bom. Qual a sua religião? Tem algum lugar que você frequenta? Quer que eu levo? Eu levo para onde você quiser. Não é para ficar comigo, mas é para eu tirar da sua frente, porque você já tomou a decisão. Você já ficou feliz e mais leve. O que eu mais ouço, nossa, você tirou um peso das minhas costas. Mas se eu deixar no corredor, esse peso tem rodinha, ele volta. Vai voltando devagarinho em slow motion. Cada vez que você passa por aquela sacolinha, você fala, não, essa camisetinha, ai, não, eu usava na década de 80, eu quero, de volta. E aí, volta. E a gente não vai caber naquela calça. Não. Saiam desta ilusão. E se voltar a caber, você vai querer outra. Se voltar Às a vezes caber, até igual. exatamente. Então, você vai assim, dizer, não desapega. era essa, né? Só que você precisa... É um passinho de formiguinha. É formiguinha, formiguinha. E às vezes só de ter uma pessoa que te ouviu, você já fica mais leve para desapegar. E aí você vai. É um processo. É um processo. Mas você sabe que eu vou defender um pouco pais de adolescentes, não me matem, mas é verdade, né? A gente fala muito dessa questão de deixar você entrar, de você acompanhar. Eu entendo tudo isso. Mas a adolescência é uma fase, não é para deixar tudo na bagunça, lógico, mas a gente tem que entender que aquilo é reflexo da cabeça deles. Eles estão vivendo intensamente 10 coisas ao mesmo tempo aqui e agora. Então, quando eles não conseguem organizar, quando a organização deles é tudo enrolado, jogado e enfiado, são coisas que eu não consigo elaborar agora. É complicado para mim, eu não sei o que fazer com isso. Não precisa radicalizar e largar e deixar tudo bem, vamos deixar um sanduíche no meio da roupa, né? Isso. Mas eu acho que ter um pouco esta compreensão, essa é uma fase da vida muito complicada.
tem muita coisa acontecendo, né? E quanto mais velho vai ficando o adolescente, mais complicado vai ficando, porque vai juntando com outras questões. Esse adultecer começa a bater na porta. Então, eu acho que a gente leva um pouquinho isso em consideração, né? Sim, De- por isso que assim, o interessante é que o adolescente, quando eu sou contratada para organizar algum quarto de adolescente, primeiro, a mãe não pode estar lá, Uhum. tá? Porque, ai, mãe, eu vou falar a mesma coisa que a mãe dela, mas ele não quer a mãe perto. É. Aí eu organizo. Tá vendo, mãe? Era assim que era para fazer. A mãe já tinha feito 10 vezes igual aquilo, mas ele não vai admitir. Mas você é tão mais legal que a mãe. Isso, né? Ai, adoro. Eu sou a tia Elaine. Exatamente. Adoro ser a tia Elaine. Então, eu ajudei. Agora sim, como mãe, não como organizer, tá? Eu tenho filho adolescente. Uhum. Como que eu organizo? Às vezes, eu só passo em frente ao quarto e fecho a porta. Porque tá um caos. Mas para eu organizar ou reorganizar, brigando, xingando, é melhor eu fechar a porta. E deixa que ela vai resolver. É, porque vai ter um momento que eles ficam sufocados. Sabe o que acontece? Exemplos. É. Às vezes eles passam em outra casa Uhum. que estava semelhante ao quarto deles. Só que o deles eles não enxergam mais. Lembra a história da pilha de papel? Uhum. Eles não enxergam mais. Aí o que eles fazem? Às vezes é na casa de uma amiga, um amigo, e vê que estava um caos. Aí chegam em casa e falam: meu Deus, deixa eu organizar meu quarto. Sabe por quê? Porque, nossa, eu fui na casa do meu amigo tal, mãe do céu, que triste. Aí começa. É. Então, a gente precisa perceber, a gente só vai para a terapia quando a gente descobre que a gente precisa. Uhum. Quando a gente vai porque a mãe mandou, Uhum. a gente não sai do lugar. Porque a mulher mandou, porque o marido mandou, não sai do lugar, não é? É. Então, assim, a minha mãe que contratou o organizer, não sei para quê. Amanhã eu faço questão de bagunçar tudo de novo. Né? Então, o nosso papel como PO é muito além do que dobrar um par de meia. Do que colocar aquele papelão para a camiseta ficar toda exatamente do mesmo lugar. Isso. Então, assim, isso é uma casa chata. Uhum. Isso é uma casa que a minha mãe quer. Mas não é. É só botar cada coisa no seu devido lugar. O adulto, ele é visual. Então, quando eu olho para um armário, que eu tenho 20 camisetas pretas e não tenho nenhuma vermelha, eu só consigo perceber isso se eu estou vendo as 20 pretas e nenhuma vermelha. Agora, se tá tudo num caos, eu me acho na minha bagunça, você não sabe. Só que aí você tá passeando no shopping e fala assim: nossa, eu lembrei que tô precisando me colorir. É. Aí eu quero uma camiseta de outra cor. Mas você lembrou daquela gaveta preta. E fala assim: nossa, gente, eu adoro preto, mas, pô, eu fiz um teste de coloração e vi que eu fico bonito de vermelho. Mas aí você lembra daquela gaveta. Mas se você está só preocupado em dobras perfeitas também, você não enxerga isso. Então eu falo que eu primeiro tenho que entender a pessoa, o ambiente que eu vou organizar, para depois começar a organizar. Entender a rotina da pessoa, para depois propor uma dobra. Ou uma panela mais para cima ou mais para baixo. Saber onde está a mesa do café, para depois falar onde você põe o pó de café. Entendeu? Não adianta organizar para bater foto instagramável. Você precisa organizar para deixar a vida da pessoa diferente de antes de te contratar. Caso contrário, é mais um no meio do universo. Assiste um vídeo do YouTube e você mesmo faz. Uhum. Mas você não está entendendo o porquê. É. Tudo na vida é o porquê. Uhum. Enquanto você não descobre que você tem um porquê de fazer aquilo, você não vai fazer. E se foi alguém que mandou então, é mais legal ainda fazer não dar certo. Não é? É. Mas a gente está num momento de vida de uma compulsividade de compras muito grande, né? A gente consome demais. E você precisa mostrar. Você precisa mostrar, primeiro, que você comprou. Uhum. Primeiro, que você pode comprar. E segundo, que você contratou um profissional. Mesmo que por trás você esteja triste,
não esteja feliz com nada daquilo, mas você precisa provar para o mundo. Na verdade, é para você antes, né? Porque você pode. E você tem a questão da bagunça, o que vem por detrás dela, você tem estados emocionais que não estão equilibrados, né? Sim. Você pode estar, como você colocou, né? Naquele momento eu não consigo organizar. Por que neste momento você não consegue organizar? Talvez essa seja a primeira pergunta antes de te chamar e entender que você é necessária. Né? Às vezes, na entrevista, a pessoa se dá conta. É isso. Ela se dá conta. Ai, nossa, porque eu precisei ficar de licença maternidade, precisei ficar 6 meses deitada por descolamento de placenta. Só que seu filho está com 5 anos. Vamos mexer? Vamos olhar para aquilo? Porque você não é desorganizado. Eu vou me organizar antes de te chamar. Que eu mais aquela que faz a limpeza antes da faxineira chegar, né? Isso, gente. É muito comum isso. É muito comum. Eu vou limpar porque amanhã vem faxineira. Meu Deus do céu, gente. Não, deixa a faxineira. Só que assim, o que eu falo lá em casa. A faxineira veio para limpar. Não para ficar limpando. Não é para organizar a sua bagunça. É. Então, se o seu quarto estiver inabitável, ela vai só limpar o chão. Ela vai tirar o que está no chão. Minha instrução em casa é, se tiver coisa no chão, bota em cima da cama. Mas, dona Elaine, assim não vai parecer que está limpo. Não tem problema. Para mim, você vai limpar o chão daqui. Depois, a pessoa vai... O dono do quarto vai resolver. Você vê no dia anterior, sai todo mundo guardando as baguncinhas. Né? Vai guardando, e aí depois resolve. E a faxineira vem limpar. Senão não tem faxineira. Você tem que ter empregado todo dia, tem que ter uma ajudante todo dia. Que perde tempo com isso, né? Isso. E não consegue limpar, e aí você fala assim, nossa, nem tá mais limpando direito. Mas lógico que não tá organizando, né? Posso te falar o perfil da cliente que mais me contrata? Que tem ajudante todo dia há mais de 10 anos. Olha. Por quê? Porque dá tudo na mão da pessoa. Eu tenho ajudante, ela tá comigo, nossa, é da família já, então, da família. Virou da família, bagunceira junto. Não me convença que aquela sujeirinha debaixo da pia da cozinha é de 1 ano, hein? Não é. Tá ali faz um tempinho. Me veio uma coisa na cabeça e eu não sei se isso é não digo uma prática comum ou se você já passou por essa situação. Porque é uma situação triste, né? Que é a situação do luto. Eu não sei se você já passou por isso. Porque me veio na cabeça essa coisa do... Quando um ente falece, é tão complicado, né? Você se desfazer dessa pessoa, abrir aquele armário, tirar as roupas, porque ali vem toda uma comoção muito grande. Sim. E não necessariamente na missa de 7º dia, né? Não sei se, de repente, a pessoa não guardou aquilo anos e aquilo foi acumulando também, foi ficando. E aí entra você... Não sei se essa situação ocorre com você com frequência ou se aconteceu alguma vez. O pós-luto, ele é delicado. Ele é delicado para nós, como PO, e para a pessoa que sofreu essa perda, né? Então, tem assim, tem a situação, por exemplo, a companheira faleceu, né? Então, as pessoas de mais idade esperam mesmo, pelo menos os 7 dias para começar a mexer. Mas existe, às vezes, uma inquietação. Vem logo, vem resolver. Tira tudo, não quero mais nada da pessoa aqui. Porque a dor está tão grande, que a pessoa acredita que você está lá e você vai arrancar essa dor da pessoa. E não vai. Né? Porque a pessoa ainda está caindo, né? Com 7 dias, ainda está caindo. 1 ano. E tem aquilo que os familiares querem que resolva logo. Assim, perdeu, vai desmontar uma casa. É doído até pra gente. Até peço, né? Eu faço formação também de personal organizer no Senac de São Bernardo. Eu estou dando formações de personal organizer. E eu falo para as meninas, protejam o umbigo. Né? Coloca uma fitinha no umbigo lá para proteger. Por quê? Você vai lidar com essa energia ruim que tem nas casas, porque você está mexendo em coisas doídas das pessoas. Né? Mesmo se não for luto, tá? Protejam o umbigo. Aí depois eu comento até de lâmpada queimar. E aí, assim... A gente precisa de um programa de feng shui. Feng shui. Feng shui.
Feng Shui, gente. Feng Shui. A gente vai fazendo. Mas assim, o luto, ele é muito delicado e ele precisa ser visto com muito respeito, né? Sim. Então, entender, acalmar o coração de quem tá lá, sempre separar, a gente não desfaz de nada na casa da pessoa sem que tenha permissão. Precisa envolver todo mundo que são os envolvidos, não adianta esconder de um, aquele lá não vai ligar. Cuidado, né? Esse é o respeito. Tem 3 filhos? Chama os 3. Separa tudo, vai catalogar, vai doar, para onde é, tem preferência, não tem. Porque você simplesmente, uma pessoa chega e não tem lá. Porque não é importante para você, Silvia, alguma coisa. Mas é importante para o outro. Quando eu perdi minha avó, eu queria falar, Elaine, você não vai na casa da avó? A gente vai mexer lá na casa da avó. Eu falo, o que eu quero da avó? Se tiver o Feng Shui, eu vou trazer o que eu pedi. A gente vai. Eu queria um pingente de peixinho da minha avó, porque eu lembro de eu deitada no colo dela, mexendo no pingente, que o peixinho era mole. Era prateado e era mole. Gente, sério, é muito feio. Pelo contrário. Mas eu lembro da situação. Pelo contrário, Eu falei, eu quero o pingente de peixinho da avó. Eu quero esse pingente. Eu tenho guardado ele até hoje. Essa é a recordação que eu tenho da minha avó. Porque eu ficava no colo dela e mexia assim. É a tua história com a tua avó. Agora, quem é que ia mexer na casa da minha avó e ia guardar esse peixinho para mim? Ninguém nunca. Meu, que coisa cafona. Exatamente. Mas para mim tem um porquê. E eu tenho o peixinho da avó. E a gente precisa ter. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado, porque a gente, no começo principalmente, né? Às vezes eu dava risada de alguma coisa, porque às vezes você olha umas coisas e você dá risada. E, ai, nossa, né? E fazia um comentário que falava, perdi a oportunidade de ficar quieto. Não dá para desfalar, né? Já falou. É a flecha lançada, né? Né? Não tem como. Então eu aprendi, né? Que assim, quem somos nós para julgar? Né? A gente não dá para julgar. O que cada um tem dentro da casa é da pessoa. E é importante para ela. Até numa das aulas de formação, essa foi de ambientes de trabalho, porque ambiente de trabalho é tudo. Aqui é um ambiente de trabalho. Aqui você tem que ter câmera organizada, tem que ter as lâmpadas, tem que ter o cenário, tem que... Aí você vai para a tua casa, é outro tipo de... É o seu home office, eu vou para o teu consultório, é uma sala comercial. Então, ambiente de trabalho, eles são os mais diversos. Então, peraí, perdi o fio da meada. O que eu estava falando? A gente volta, não esquenta. Você estava comentando sobre essa questão do quanto a gente precisa... não é organizar, é respeitar o ambiente. E aí você ia começar a falar de organização no trabalho, no ambiente de trabalho. Não, aí foi no treinamento de organização de ambiente de trabalho. Um dos meus alunos, ele tem uma calça que ele usa desde antes de casar. E ele já fez bodas de prata. E aí, ele veio... Eu acho que eu posso falar o nome dele, é o José. O José, ele é um José está sendo denunciado aqui. José assiste para reclamar. O José tem a calça. E aí, tanto é que tem um post no meu Instagram. Qual é a sua calça? Ai, que bonitinho. Por quê? Porque ele trouxe essa história, é uma calça que ele gosta, mas ele não usa muito, porque senão ela vai sujar, porque ela é creme, e ela serve para ele até hoje. E aí eu fiz uma aula assim, tragam a sua calça. Ai, gente, foi emocionante a aula. Sabe por quê? Porque a calça de uma aluna foi o sapato de casamento dela, e o casamento, ela é divorciada hoje. E ela trouxe o sapato. E ela, agora eu estou pronta. Já faz, não lembro a quantidade de anos, mas eu quero que você leve embora esse sapato, doe. A proposta era trazer a sua calça para tirar isso da sua calça, vida. Ou tirar da sua vida, ou manter. Mas traz a sua história. Qual é a história dessa calça? Então, a dele é que ele gosta da calça, foi a mulher que deu, e ele usa todo aniversário de casamento. Ela já proibiu ele, falou, olha, as fotos estão todas iguais, porque você está sempre com a mesma calça.
Filha, depois de 25 Entendeu? anos. Mas a calça serve, tá linda, que ele levou a calça. Ele olha o jeans, é bom. Que bonitinho. E foi muito legal. E assim, e ele é casado com uma organizer. Foi muito engraçado. Então, assim. Ué, casa de ferreiro, espeta de pau. Não, mas ele assim, ela não a casa dela é organizada, mas não, a ideia foi o seguinte: é uma coisa que ele tem apego. Ele usa uma vez por ano, mas ele usa. A outra, minha aluna, foi o sapato de casamento que cada vez que ela mexia, doía. Porque o casamento acabou. Então, ela doou. A outra trouxe canecas de balada na época de faculdade. Cada festa que você vai, você ganha uma caneca. E ela falou, então, eu estou em outro momento hoje. Eu trouxe todas as minhas canecas. Ela trouxe umas 10 canecas. Falei, você vai levar? Você trouxe só para mostrar? Ela falou, não, eu vou deixar aqui. Quem quiser, pega. Passou. Estou entregando uma etapa da minha vida. Eu tive uma aluna, esse foi na organização, eu estava formando personal organizer para residência. E também foi outra aula. Gente, é só choro nas aulas às vezes, viu? A gente lava a roupa suja dentro da aula, né? Ela falou, Elaine, depois de 7 anos, graças à sua aula, eu me divorciei do meu marido. Gente, pelo amor de Deus, calma. Explica aí esse negócio. Vamos lá. Ela estava divorciada há mais de 7 anos e ela guardou todos os pertences do marido debaixo da cama para o dia que ele voltasse. Ele já tinha outra família. Gente, a gente vai ter um programa de Feng Shui, né? Vai ficar Feng Shui porque eu não consigo falar outro nome, Tudo tá? bem. A gente precisa, né? Porque olha a que importância. simbólico isso. Porque assim, ela guardou na esperança que o marido fosse voltar para casa. E aí a aula mexeu tanto com ela, ela chegou em casa, ela levantou aquela cama e ela tirou tudo e ela realmente, naquele momento, se divorciou do marido, que já estava divorciado. Ela encerrou o ciclo 7 anos, para uma né? nova vida. 7 anos. Tem significado Pois é, aí, tem tá? isso também. Eu não vou Eu falar. não tinha pensado nisso, mas Oh. foi. Então você percebe, olha quanta coisa que envolve. Mexe, né? Então, quando você fala assim, a organização te leva para frente, leva. A desorganização, ela te paralisa. Ela deixa você onde você está. Minha vida não anda para frente. Vai olhar para dentro do seu armário. Tem uma sacolinha lá desmanchando com alguma coisa que você não quer ver. É verdade. Não, tem várias coisas passando na minha cabeça aqui que eu sempre fui muito consciente e eu falo assim, meu Deus, eu preciso superar isso, né? Silvia, e aí você vai vendo o sorriso no olho, sabe? Sim. O sorriso nos lábios das pessoas, o olho brilhando de novo e falando. Então, assim, está sendo outro momento meu, né? Dar aula, que eu nunca imaginei que eu fosse dar aula e ainda de formação, de organização. Mas, assim, as pessoas estão descobrindo... cada história que eu estou ouvindo em sala de aula, já deu quase 100 alunos nesse período. Nossa, que legal. Que você olha e fala assim, pois é. Né? E, claro, né? Se eu estou ouvindo, é porque a pessoa que precisava ouvir era eu também, né? Né? Sim. E aí vai. Então, são tantas caixinhas abertas na vida da gente... Né? Que eu, com os meus 50 anos, quanta história, né? Eu tenho e quantas eu preciso ainda cuidar. E quantas trocas, né? Ser personal organizer, ser personal organizer é viver de histórias. Ser personal organizer não é dobrar a camiseta nem enrolar a meia de um jeitinho que ela fique bonitinha conforme as cores. Vai muito além disso. Joga no YouTube lá, dobras de meia. Eu acabei de descobrir todo esse mundo, né? De que vai muito além. Eu vou confessar que eu tinha um certo preconceito. Eu falei assim, eu acho que eu vou falar para ela levar umas coisas também, né? Porque daí a gente já dobra um pouco de camiseta, mostra umas coisas diferentes, porque... Podemos fazer um podcast de dobras de camiseta, meias, eu faço também. Mas assim, mas não é hoje isso. Era uma coisa de tipo, eu acho que é isso que vai rolar. Antes de conhecê-la, tá? Vou confessar que tinha uma fantasia daquilo que eu desconheço e daquilo que eu vou atrás para conhecer. Aí a gente faz sempre uma entrevista antes de vir para cá. Ninguém senta aqui assim, oi, prazer, meu nome é Silvia, senta aí, vamos bater papo, né, gente? A gente faz uma coisa mais organizada, né? Tem a minha parte, os meninos da técnica aqui que são maravilhosos e que se
nossa, fica 2 semanas antes organizando, fazendo, acontecendo. Então, a coisa é um pouco mais. E aí eu fui abrindo um outro mundo que eu falei, esse negócio é mais profundo do que eu achava. Não é? Né? E aí, quando a gente senta, a gente leva um terceiro susto, que assim, é mesmo. Né? Então, hoje, eu saio daqui, eu acho que eu vou, na finalização do nosso papo hoje, eu saio primeiro com mais 2, 3 programas aí que a gente já desenvolveu, né? Bora. Parceria, programa, patrocínio. E muito feliz de entender que quem vai entrar na casa da pessoa ou quem vai se disponibilizar a trazer esse tipo de organização, primeiro passa por um treinamento, tem uma formação, não é alguém que olhou no YouTube e falou assim, eu vou organizar o armário dos outros, né? Tem todo um questionamento por detrás, tem uma sensibilidade muito grande, eu acho que isso principalmente do que a gente viu da Elaine aqui, nessa coisa, dessa consideração, desse olhar, desse respeitar acima de tudo. Então, eu só tenho a te agradecer muito, né? Hoje, como toda vez que eu saio daqui, eu saio aprendendo mais alguma coisa, né? Organizando umas coisas que eu já estou pensando lá em casa também. Você está louca para ir embora agora, né? Chegar em casa e abrir alguma gaveta. Todos temos nossas gavetas, nossas calças, né? Principalmente porque tiraram aqueles armários de entulho lá debaixo do prédio. Ah, então. Tiraram. Gente, foi desesperador aquilo, porque eu olhava, eu falei, tudo que eu não queria olhar, eu enfiava lá embaixo. E aí tiveram que tirar? Tiraram, e eu sobrei com um monte de coisas que eu nem sabia mais que eu tinha, e você é obrigado a rever isso, né? É como a vida te dá alguns tropeções dizendo assim, você não quer olhar para isso? Então vem lá, teu inconsciente vai fazer assim, puf, e você fala, meu Deus, o que aconteceu? Acontece por algum motivo, né? Sim. Mas fica a promessa de você voltar, de você trazer um Feng Shui, que eu já gostei dessa ideia, né? Com e aí, certeza. me conta uma coisa. Sim. 2, na realidade. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta, que é a assinatura do meu programa, do nosso programa, né? Que no meu eu faço sempre essa pergunta no final. E depois eu quero que você me conte onde a gente te encontra. Tá bom? Mas primeiro eu quero que você me diga, Elaine, na sua vida de organizer, pode mais ou menos tudo? Pode, mais ou menos. Tudo depende. Depende do dia, do momento, do seu momento. Aí pode. Tá bom. Mas não é tudo. Nunca, né? Nunca. Tá certíssimo. Querida, e onde a gente te encontra? Como é que é essa história do curso que eu falei logo no começo e que aí, onde a gente encontra esse curso, como a gente te encontra, como é que entra em contato com você, como é que é essa questão das formações, todas essas dúvidas. Onde eu acho a Elaine? Você pode me encontrar no Instagram, através do @ElaineTomás_interiores. Lá você pode mandar um direct que eu passo todas as informações para vocês sobre treinamentos. Eu formo personal organizer, mas eu tenho treinamento dentro do meu canal do YouTube, Elaine Tomás. Esse treinamento é para quem? Para pessoas como a Silvia, que tem a sua profissão, mas desejam ter a casa organizada. Então, é você que sonha em ter uma casa organizada, com o olhar de uma personal organizer, mas você não vai virar personal organizer, tá? Você só quer a direção, mas você mesmo quer fazer, você mesmo quer botar a mão na massa. É um treinamento que eu vou passar por todos os ambientes da sua casa junto com você. Estou 100% gravado. É só me pedir o link via Instagram que eu passo para você. Muito bem. Povo, é isso. Por favor, se você gostou, segue a gente. Curte. Deixa perguntas. A Elaine vai estar respondendo no momento que essa gravação estiver passando. Se ela não conseguir porque está organizando a casa, ela responde depois. Curte, se inscreva. Se você gostou, a gente tem mais desse tipo de conteúdo. Não gostou? Clica lá igual, não tem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Elaine, por ter participado hoje uma honra aqui. estar aqui. Foi muito gostoso. Gente, obrigada e até a próxima.